Eu acabei de falar que nós temos novidades aí sobre a questão, né? O pedido feito aí pelo juiz Vander em relação à prefeitura para que desse uma posição da abertura do comércio. E nós temos novidades, claro, ao vivo conosco, o nosso querido amigo aí, o doutor Rosenthal, trazendo todas as novidades. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Neto. Tudo bem e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado aí. Desculpa, não estou de máscara, viu? Ah, mas você está em casa. É bom a gente até destacar isso, né? Exatamente. Eu ponho o pé para fora de casa, já ponho a máscara. Certinho, certinho. É como nós aqui também. A gente chega aqui no estúdio, na hora de apresentar, a máscara está ali. Mas na hora de sair, com máscara, dando aí toda a segurança para nós e para o próximo também, né? Rosenthal, hoje o dia corrido com toda certeza, né? O escritório não para, a gente sabe disso, né? Os afazeres aí do dia a dia e também você acompanhando de muito perto a situação aí em relação à prefeitura e o comércio. Quais são as novidades, doutor? Pois não. Neto, primeiro a gente acompanha de perto justamente pela necessidade, porque nós damos assessoria para muitas empresas, não só de Piracicaba, da região, mas hoje a gente está tratando especificamente de Piracicaba. Essas empresas são do ramo do comércio, prestação de serviço, construção civil, então a gente tem que estar antenado 24 horas por dia. Ontem eu terminei, eram 11 horas da noite, hoje 6h30 da manhã já estava, e eu tenho que acordar e ver notícia direto, porque o imediatismo hoje das notícias, assim, no momento que elas saem, dá 5 minutos, 10 minutos, as pessoas estão sabendo e já estão questionando o que está acontecendo. Então, desde o início dessa pandemia aí, é trabalho triplicado para nós, para a gente poder estar bem informado e também para assessorar não só os clientes, mas a gente tem procurado contribuir com a população. Acho que uma coisa muito importante hoje em dia, Neto, é a gente dividir conhecimento, é a gente poder orientar, porque as pessoas estão desesperadas, o empresariado, mesmo aqueles que não são clientes nossos, os que são amigos, os que não são conhecidos, está todo mundo desesperado, desnorteado. Então a gente tem procurado orientar até quem não nos remunera, até pessoas assim, justamente para tentar fazer uma função social e prestar os melhores esclarecimentos para a população. E nesse sentido do imediatismo, que acabou de sair uma decisão, a questão de minutos atrás, o Dr. Vander Rossetti, que deu a tutela de urgência, chamada liminar, antes de ontem, e a prefeitura foi intimada ontem, o Dr. Vander, ele próprio suspendeu a decisão dele. Ele acabou suspendendo a decisão dele. O prazo que a prefeitura tinha de 48 horas para apresentar um plano de recuperação não vale mais, o comércio não vai reabrir mais. O Dr. Vander reconheceu o conflito, que há um conflito de competência entre a decisão dele e a decisão do tribunal lá de São Paulo. Ele está dizendo na decisão dele que realmente a decisão lá de São Paulo se sobrepõe à dele, embora não seja tão abrangente, não tenha abrangido o comércio, acaba se sobrepondo. Por conta disso, ele está suspendendo para que essa questão seja analisada. Ele pediu para já avisar o tribunal, porque houveram várias providências aí contra a decisão dele. Ele já pediu para o tribunal ser avisado de que ele próprio está suspendendo a decisão dele. Ele deu 5 dias para os autores da ação, a CIP, CDL e o Sincomércio manifestarem, e depois ele vai voltar a falar sobre essa questão da competência. O que a gente vê é que até dar o próximo passo no processo, já vai ter acabado o prazo da quarentena no dia 31. Então, infelizmente, a notícia não é boa para os comerciantes, no sentido de não poderem abrir. Não é, como eu disse ontem, não quero discutir aqui se deve ou não deve abrir, eu só estou orientando sobre as questões jurídicas. Então, a notícia não é boa para eles, no sentido de não poder abrir, mas, por outro lado, acaba com uma instabilidade geral que foi colocada na cidade de Piracicaba. As pessoas não sabiam que tipo de decisão tomar mais. Uns chegaram a abrir hoje, teve fiscalização muito forte da prefeitura hoje em vários estabelecimentos comerciais, com guarda municipal atuando em conjunto. A gente acompanhou isso daí, muitas pessoas ligaram para nós, mas é por falta de orientação mesmo, que nós vimos alguns órgãos de imprensa, ontem, por exemplo, dando notícias, não é que as notícias foram falsas, elas foram mal informadas. Sim. Não eram fake news.
foi defeito na informação, né? Então, muito órgão de imprensa ontem colocou, vai poder reabrir em 48 horas. E eu tive aqui no seu programa ontem esclarecendo que não era isso, não é? Então, acabou virando uma celeuma. A cidade hoje estava em completa instabilidade, gerada pelo Poder Judiciário. Eu acho que foi muito sensato da parte do Dr. Wander ter reconhecido que a decisão dele tecnicamente não era boa. Eu acho que um excelente profissional como ele tem também a humildade de reconhecer que não agiu com acerto. Eu não estou falando do acerto de abrir ou não abrir comércio, estou falando do acerto técnico. O acerto técnico não foi bom da parte dele. E ele acabou reconhecendo com muita humildade e demonstrando que ele realmente é um profissional competente. Então, essa novidade que eu acabei de trazer aqui para você e que realmente acabou de sair. Olha, Rosenthal, eu acho que em primeira mão nós estamos trazendo essa informação, né? Você que está assistindo o programa Piracicaba agora, estamos falando aí, doutor Rosenthal, trazendo em primeira mão a decisão ontem, né, que surgiu, e como o doutor falou, uma confusão tremenda, vários veículos de comunicação colocando que o comércio ia abrir, né? E eu recebi, Rosenthal, dos nossos apoiadores, o pessoal já preparando a loja para abrir, preparando o comércio para abrir. Eu acho que isso você também recebeu, né? A gente sabe que você é uma referência junto ao comércio, as pessoas ligando para você, vamos abrir, já está tudo certo, né? E aí, claro, aí a suma importância a sua participação aqui, justamente para dar a orientação correta, né? A sua participação foi realmente uma luz aí para muitos comerciantes e população. Eu recebi aí, não estou brincando, né? Se você vê o meu WhatsApp, o número de mensagens, né? Quase 700 mensagens entre comerciantes, população, escrevendo para mim, Neto, vai abrir, Neto, já está tudo certo, você está sabendo? Eu falei, gente, calma. E aí vou conversar com o doutor Rosenthal, ele vai entrar. Foi quando eu tive a oportunidade de falar com você, falei, Neto, não é bem assim, vamos entrar ao vivo que a gente vai falar. E aí a gente deu esse parecer, né, justamente aí, com toda a ciência que você estava a par do assunto, e hoje trazendo essa novidade, então, hoje o juiz, então, voltou atrás, não tem mais, Dr. Wander suspende, então, né, a multa ou o pedido aí, né, ou a ordem, se pode ser colocado assim, para um plano de reabertura do comércio. Exatamente como o doutor falou, em partes é aquilo que você colocou, não adianta o juiz pedir uma coisa, se lá em São Paulo vai bater diferente, a prefeitura fica no meio, não adianta, entre duas ordens, quem obedecer? Então houve um bom senso aí, claro, mais uma vez, parabéns, doutor Wander, né, que teve esse bom senso, e ele retirou. Agora, fica aí, como você falou, né, Rosenthal, fica a situação dos nossos comerciantes, que não é boa. Você até pode falar um pouquinho sobre isso. Quantos não ligam para você em situações aí de fechar as portas e em pensar já não abrir mais, né? Não é a situação? Sim. Neto, eu vejo assim, no início da quarentena, da pandemia, a gente não imaginava que ia acontecer tanta coisa assim e que ela ia se estender por tanto tempo. Então, as situações elas vão mudando conforme a quarentena ela vai se estendendo. Nos primeiros 15 dias, muitas pessoas acabaram questionando se poderia aplicar lá o fato do príncipe, você deve ter escutado a respeito disso, se a teoria da imprevisão, e aí a gente dizia que não, né, que os contratos deveriam ser cumpridos, porque era uma coisa assim, toda empresa tem que ter uma reserva para poder aguentar 10 dias, 15 dias. Na segunda quinzena da quarentena, a situação mudou, nós começamos a achar discutível já a aplicação dessas questões do direito civil nos contratos. Porque o governo, o federal, ele deu alguns mecanismos para as empresas poderem sobreviver no início, como, por exemplo, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, possibilidade de redução de jornada de trabalho e de salário de até 70%, o governo complementando uma parte disso. Então, assim, no início existia um pouquinho de esperança, e depois dos 30 dias, a esperança acabou, a ajuda que o governo estava dando não era suficiente, né? Ninguém é obrigado a prever que você vai ter que fechar o teu negócio por 30 dias. Já não estava fácil para as empresas antes da quarentena. O Brasil não vivia um momento econômico muito favorável, salvo para raras atividades. Como eu disse para você, a gente assessora vários tipos de setores. Então, alguns poucos setores estavam indo bem, os demais já vinham capengando. Então, eu vejo assim,
toda essa crise gerada pela quarentena realmente e infelizmente vai fazer com que muitas empresas venham encerrar as atividades. Eu fico muito entristecido com isso, claro, não só por assessorar empresas nesse sentido, por ter amigos nesse sentido, né, nessa questão, mas você sabe, a minha família veio do comércio, né? Eu, antes de ser advogado, meu pai era comerciante, eu conheço as dificuldades do comércio. Eu trabalhei com ele dos 15 aos 19 anos, foram 4 anos muito bons, que eu aprendi muita coisa no comércio. Então, eu conheço as dificuldades do comércio e sei que realmente a situação é calamitosa. Eu nem me posiciono para órgãos de imprensa a respeito de ser ou ser favorável ou não ser, porque nós somos obrigados a adotar posição no decorrer da profissão, no exercício da profissão, e como, por exemplo, eu consegui várias liminares para empresas estarem abertas, mas não são simplesmente porque a empresa quer estar aberta, é discutindo se a atividade da empresa é essencial ou não, e aí você fica, para um juiz, uma determinada atividade é essencial e para outro não é. É o que eu falo, assim, nós temos hoje no Brasil muita insegurança jurídica. Eu tenho 2 clientes, por exemplo, do mesmo ramo de atividade, entrei com 2 pedidos de liminar para eles abrirem. Um foi deferido e o outro foi indeferido. Aí ele fala assim, mas por que o outro, que é concorrente meu, tem e eu não tenho? É porque caíram para juízes diferentes, simplesmente, caíram para desembargadores diferentes analisar. Então, um dos grandes problemas do empresariado brasileiro é insegurança jurídica, não se sabe o que faz, o que parece certo às vezes não é certo. A gente com uma certa experiência de mais de 2 décadas de advocacia, com muito estudo, a gente tenta orientar para aquilo que é menos arriscado possível, para aquilo que é mais certo possível, mas ninguém pode cravar no Brasil hoje o que é, o que não é, em termos jurídicos, porque você está vendo aí o que acontece, é a questão da insegurança, da falta de unicidade de interpretação das leis e das questões jurídicas. Rosenthal, olha, mais uma vez, a importância da sua participação aqui. Eu quero, em nome aqui de toda a nossa equipe, agradecer a sua participação por 2 aspectos, né? O primeiro, claro, você está atendendo inúmeros comerciantes e como você falou, olha, Neto, às vezes o comerciante nem é o meu cliente, porque é o meu trabalho, né? A gente trabalha com isso, mas eu estou contribuindo nesse momento dessa pandemia, dessa insegurança total, de orientar as pessoas que me procuram. Então, a gente agradece esse trabalho que você faz aí em prol dos nossos empresários que geram emprego na nossa cidade, que pagam os nossos impostos. E eu também agradeço a sua participação aqui nesses 2 dias, que foi de suma importância, né, esclarecer, porque a gente vê, como você falou, né, muitos jornais, as pessoas falando uma confusão tremenda, e aí nós tivemos a oportunidade de conversar com você, e você trouxe, funciona dessa maneira, né, em menos de 48 horas, a gente teve a coisa andando dessa maneira, graças a Deus, eu penso assim, né, poderia ter sido pior, poderia estar no impasse pior, poderia ter uma confusão muito pior. Eu acho que agora é o que você falou, é o momento de diálogo, não é o momento de aumentar os extremos. Não, a gente tem que aproximar os extremos, né, que é a situação do país hoje, que é a questão da doença, com o nosso comércio, com nossas empresas que não podem parar. E aí buscar uma solução, né, boa e segura para todos. Eu acho que esse é o ponto. Então, quero agradecer a sua participação, Rosenthal, de suma importância. Você tem as portas abertas aqui. O que você precisar de trazer mais informação, conte conosco. Eu acho que esse momento de união e realmente usar a comunicação a favor da população, viu? Neto, eu agradeço muito. Que nem eu disse, o alcance do nosso escritório é interestadual. Mas Piracicaba é minha casa, Piracicaba é o meu lar, é a cidade que eu amo. Então, assim, o que eu puder contribuir para essa cidade aqui, e conclamo toda a população a se ajudar atualmente. Eu estou vendo muita campanha bonita aí de arrecadação para distribuição de alimentos, para distribuição de produtos, enfim, ajudando o Larbetel. Eu tenho procurado ajudar também. Se todo mundo ajudar um pouquinho, a nossa cidade vai acabar passando por toda essa dificuldade com menos lesão possível, porque lesionado, infelizmente, todo mundo vai ficar, né, financeiramente. Infelizmente, a situação é essa. Então, assim, o que eu puder contribuir, eu estou à disposição de todo o empresariado, de população. Como eu falei, independente de remuneração, eu tenho
dado algumas entrevistas e até procurado nas redes sociais manifestar mais do que eu costumo manifestar, justamente para tentar ajudar as pessoas a ter um certo norte, né? Porque o problema é quando a pessoa não sabe para onde vai. Então, é nesse sentido que eu tenho tentado ajudar um pouquinho. Eu agradeço muito a disposição sua, que falou que as portas estão abertas, e da minha parte também. O que vocês precisarem, é um programa que eu guardo com muito carinho. Perfeito, muito obrigado, viu, Rosenthal? Um abraço a toda a família, sucesso aí, conte conosco, viu? Valeu, muito obrigado, Rosenthal. Tá aí o doutor Rosenthal, valeu, doutor Rosenthal conosco. Tchau. Aqui, excelente advogado da cidade de Piracicaba, prestando esse serviço junto ao nosso programa. Então, reforçando o que foi falado, o doutor Vander, ele voltou atrás, então, no pedido, na ordem que tinha colocado para a Prefeitura Municipal. A Prefeitura não tem mais a obrigação das 48 horas para responder como o plano, né? Responder um plano de abertura do comércio. Foi retirado isso. A gente continua na mesma situação de antes, tá bom?